Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 4. Nós estamos seguindo aqui um seminário de 7 mensagens acerca do Evangelho de Lucas, capítulo 4. E exatamente as estratégias que Jesus usou para vencer o deserto e para vencer o diabo. Já foi falado que a primeira estratégia que Jesus usou foi ser guiado pelo Espírito Santo. A segunda estratégia, vida de oração. E a terceira estratégia, jejum e consagração. E hoje, a quarta estratégia que Jesus usou foi praticante da palavra de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus lhe respondeu: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quem crê nesta palavra? Você crê que Jesus era praticante da palavra de Deus? Quem crê que ele era praticante da palavra? Então vou ler mais uma vez. Eu quero que você repita comigo em alto bom som esse versículo. Vamos lá? E Jesus, mais alto. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Mas de toda palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Você ama? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga para ele: eu amo a sua palavra, meu Deus. Diga isso para ele: Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos como adoração ao Senhor, como um povo que ama a sua palavra. E cada boca que te glorifica nesta noite, derrama o seu poder, a sua Shekinah, o seu Espírito Santo. E venha com ele agora, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentá-lo. Tem que amar a palavra de Deus. É muito interessante esse texto, e a gente vai decorrer esse texto, esse capítulo, de quarta em quarta-feira. Cada versículo uma pregação diferente aqui. E é uma coisa interessante que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome. E o diabo apareceu para ele, fazendo uma tentação de transformar a pedra em pão. Imagine o desafio que Jesus está lhe dando agora, de estar em jejum e com fome. Porque imagine você tendo jejuado 40 dias, e lhe parece um banquete. Claro que você vai comer. A sugestão aqui do diabo é que Jesus transformasse a pedra em pão. Por que Jesus não fez a vontade do diabo? Jesus provou para Satanás que o reino de Deus está acima de qualquer necessidade humana. Primeiramente, o reino de Deus está acima de qualquer necessidade humana. Jesus estava com fome? Sim. Ele teve jejuando 40 dias? Sim. E ele sabe, o diabo sabe que Jesus está em consagração. E é por isso que o diabo faz essa tentação para ele, a fim de que ele fizesse a vontade do diabo. Mas não, Jesus não fez a vontade do diabo. Antes, ele fez a vontade de Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 4, e o versículo 34, ele vai dizer que a comida dele
não era o pão. E a vontade dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Está aqui, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a vontade, a comida de Jesus é a palavra de Deus. E é por isso que ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, vai dizer o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o primeiro a buscar-se? O reino de Deus. Quando uma pessoa inverte essa lógica de colocar o reino de Deus em segundo plano, nada na sua vida dá certo. Você vê pessoas que trabalham demais e não tem tempo de vir à igreja. Agora veja a vida dessas pessoas. Aparentemente pode até parecer muito boa, mas não tem como ter uma vida boa não tendo primeiro o reino de Deus dentro de si. Jesus, ele venceu o diabo no deserto, enquanto Adão e Eva caíram no paraíso. E olha que Adão e Eva não estavam como inocentes, porque eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, vai dizer que Deus falou para Adão e Eva fazer a sua vontade, e não futuramente a vontade de Satanás. Deus diz assim em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ordenou, era uma ordem de Deus. Tinha que ser obedecida essa ordem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, sem nenhuma restrição, proibição. Mas, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente a ordem de Deus foi essa. Só que Eva e Adão não obedeceram a ordem de Deus. Não quiseram colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Antes colocaram as suas vontades, que na verdade não eram suas vontades, mas eram vontades de Satanás. Lá no capítulo 3, versículo 1, e é exatamente isso que Satanás queria fazer com Jesus. Se Jesus tivesse obedecido a ordem de Satanás, ele não estaria fazendo a sua vontade nem a vontade do Pai, mas estaria fazendo a vontade do diabo, como Adão e Eva fizeram. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela está ciente do que Deus disse, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, não comerás. Está aqui, ó. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que a serpente vai dizer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse que o homem e a mulher iriam morrer se comesse daquele fruto proibido. E a serpente está desmentindo agora, né? Ou seja, está mentindo na verdade, mentindo para Eva. O que Deus disse é verdade, ele está usando de mentira. Por isso que Jesus disse que o diabo mente desde a fundação, desde o princípio do mundo é aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem. Olha que o diabo, ele usa uma esperteza tão grande, porque se ele dissesse para Eva ou para Adão que se eles comessem daquele fruto, conheceriam o mal, de maneira alguma eles iriam comer. Mas o diabo usou aqui um contexto de colocar o bem e o mal. O bem, Adão e Eva já conheciam. Deus, quando criou Adão e Eva, já fizeram eles perfeitos. Na sua magnitude, Adão e Eva conheciam muito bem o bem, porque eles não conheciam, era o mal, mas o bem, eles conheciam. Eles tinham o privilégio de conversar com Deus, eles eram perfeitos, nunca havia pecado ali no tempo deles. Agora, a Satanás, ele vai usar: olha, Eva,
Deus sabe que se você comer, abrirá os vossos olhos, tanto os seus olhos quanto os olhos de Adão, e vocês serão como Deus. Olha lá, olha o desejo de Satanás, fazer com que o ser humano seja igual a Deus. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O bem Adão e Eva já conheciam, o que eles não conheciam eram, aí eles vão e comem. Olha lá, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A quem que estão fazendo a vontade aqui? De Satanás. Era exatamente o que o diabo queria que Jesus fizesse, a vontade de Satanás, se ele transformasse aquela pedra em pão. Jesus tinha aquele poder para transformar a pedra em pão. Ele multiplicou de um pão que ele tinha, 6 pães e 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou para 20.000 pessoas. Você acha que ele teria a capacidade de transformar a pedra em pão? Se ele fez tantos pães, tantos peixes para muitas pessoas? Mas ele não fez porque ele não queria obedecer ao diabo, não queria sujeitar a vontade do diabo. Antes, Jesus sujeitou a vontade de Deus. Antes, Jesus fez a vontade de Deus. O que Adão e Eva não fizeram. Por isso que caíram, e caíram no melhor lugar da terra, no jardim do Éden, ou seja, no paraíso, que jardim do Éden significa paraíso. Enquanto Jesus venceu o diabo no deserto. Você pode estar no lugar seco, no lugar ruim, mas você vai vencer o diabo neste lugar. É nessa situação que você está enfrentando que você vai provar para Deus que você faz a vontade de Deus e não a vontade do diabo. A mesma coisa com o povo no deserto. O povo foi tirado do Egito, foi levado pelo deserto, diante da luz do dia, do calor do sol no deserto. Deus enviou uma nuvem que foi guiando o povo até a terra prometida. Além de ter a nuvem que guiava o povo, a nuvem era sombra. Olha, no deserto não tem sombra. Deserto é só areia e sol quente. E Deus ia acompanhando o povo com uma nuvem que fazia sombra para o povo, coisa que não tinha no deserto. Quando chegava a noite no deserto, que era um lugar muito frio, Deus fazia com que uma coluna de fogo subisse e guiava o povo com uma coluna de fogo e o aquecia do frio do deserto. O povo pediu comida, Deus mandou maná dos céus. Maná, que é uma coisa impressionante, até hoje ninguém nunca encontrou semente de maná. Maná é uma espécie de um pão sobrenatural, que ninguém sabe que pão é aquele. Para você ter uma ideia, que veio do céu, uma coisa que não foi plantada, uma coisa que foi enviada do céu. E Deus sustentou o povo 40 anos com maná. Aí o povo diz, eu quero água. Teve um ribeiro lá que tinha águas amargas. Moisés pegou um galho, colocou na água, e a água que chamava mar amarga, transformou-se em água doce. O povo saciou sua sede. Mais adiante, o povo queria carne. Enjoou de maná, Deus mandou cordonizes, e o que menos colheu a carne, colheu 1.200 quilos de carne. Também no deserto, Deus o sustentou. O povo na frente queria mais água. Moisés foi lá, feriu a rocha, veio mais água. O povo caminhava, crescia, e a roupa crescia diante deles. Deus diz que a roupa nunca envelheceu durante 40 anos. E os sapatos nunca envelheceram durante 40 anos. O povo crescia e a roupa crescia no corpo. O sapato crescia no pé e de nada sentiram falta. E o povo, de vez fazer a vontade de Deus, ser gratos a Deus, obedientes a Deus, fizeram o contrário. Foram desobedientes, foram contrário à vontade de Deus. Foram ingratos à vontade de Deus. É por isso que Deus se injuriou muito com o povo. Está lá em Hebreus, contando essa história. Hebreus capítulo 3, coloca aí versículo 15. O povo, ao invés de ser grato a Deus e fazer a vontade de Deus, foi ingrato e fez a vontade do diabo. Porque quando uma pessoa é ingrata, desobediente, faz a vontade do diabo. Se você quer fazer a vontade de Deus,
seja obediente e seja grato a Deus. Ao contrário do povo no deserto. Está lá. E quando se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. O povo provocou a ira de Deus. Porque havendo alguns ouvido, ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, com quem que Deus ficou irado por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Fizeram a vontade de quem? Quando peca? De quem que faz a vontade quando peca? Fizeram a vontade do diabo, ao invés de fazer a vontade de Deus. Cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou, Deus dizendo, que não entrariam no seu repouso, na terra prometida, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Enquanto Adão e Eva caíram no melhor lugar da terra, enquanto o povo tinha tudo e não foram obedientes e não foram gratos a Deus, Jesus no deserto mostrou para eles que é fácil sim vencer o diabo e fazer a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, este viverá o homem. É a vontade de Deus que tem que ser feita. É a vontade de Deus que tem que ser prevalecida. Não é a vontade do diabo. É a vontade de Deus. Jesus provou. E o diabo queria que Jesus transformasse a pedra em pão, sendo que Jesus é o próprio pão da vida. O diabo não sabe com quem está falando, ou finge não saber com quem estava falando. Jesus mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vou transformar a pedra em pão, se eu sou o próprio pão vindo do céu. Quem faz a vontade de Deus, a vontade do Senhor, vence o diabo, sai do deserto e vai para a bênção em 40 dias. Você tem que fazer a vontade de Deus. Jesus, nessa passagem de Lucas capítulo 4, versículo 4, ele nos ensina duas lições. Duas lições que Jesus nos ensina. Duas. A primeira lição que Jesus ensina é, ele tinha prazer em meditar na palavra. Jesus tinha prazer em meditar na palavra. Quem tem prazer em meditar na palavra? Quem medita na palavra aí? Seja sincero. Que tem pessoa que lê tantas coisas, mas não lê o melhor livro do mundo. O livro sagrado. O livro que já tentaram destruir de várias maneiras, de várias formas. Já perseguiram, já proibiram, mas o livro ainda continua aberto. A palavra de Deus continua transformando. A palavra de Deus continua dando vida e vida eterna. Pode caçar esse livro, pode perseguir esse livro, mas ela continua aberta, a palavra de Deus. Pode os céus, a terra passarem, mas as suas palavras permanecem. Vão tentar de várias maneiras. Você tem que ter prazer na palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus. Não é à toa que ele vai dizer em Lucas, capítulo 4. Vai lá para Lucas, versículo 17. Ele vai citar justamente a profecia de Isaías. Se Jesus citou a palavra é porque ele meditava na palavra. Ele tinha prazer na palavra. Se ele não tivesse prazer, ele teria feito a vontade de quem? Do diabo. Mas ele não fez a vontade do diabo. Adão, Eva, maioria do povo no deserto, fizeram a vontade do diabo, porque não tinham prazer na lei, na palavra de Deus. Está aqui. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava. Como é que Jesus sabe disso? Porque ele meditava na palavra. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr a liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro,
assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Como é que Jesus sabe desse versículo que está em Isaías 61, versículo 1? Porque ele meditava na palavra. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Quando a pessoa tem prazer na lei do Senhor, não obedece ao diabo. Pelo contrário, obedece a Deus. Salmos 1, versículo 2. Coloca o que diz o Salmos 1, versículo 2, para você ver o prazer de Jesus. Uma primeira lição que ele nos ensina é esta aqui. Ele diz assim: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei é a palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Quantos têm prazer na lei do Senhor? Quando você tem prazer na lei, você não faz outra coisa a não ser a palavra de Deus. Jesus venceu porque tinha prazer na palavra de Deus. Essa é a primeira lição que ele nos ensina, a meditar e ter prazer na lei do Senhor. A segunda lição que Jesus nos ensina, além de meditar e ter prazer na lei do Senhor, ele guardava e praticava a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, tem que praticar a palavra de Deus. E não é à toa que ele vai citar em Lucas capítulo 4, versículo 4, que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito exatamente no livro de Deuteronômio. Ele vai usar o livro de Deuteronômio para falar com Satanás. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O mesmo texto que ele falou para Satanás, também está escrito aqui. Capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio. Olha o que diz aqui, capítulo 8, verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem, o que acontece? Não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se Jesus citou esse versículo, é porque ele meditava na palavra. Ele tinha a lei de Deus em seu coração. Ele guardava e praticava a palavra de Deus. Não basta apenas ler, tem que ler, guardar, meditar e praticar a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, nos ensina que devemos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Está aqui, Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo, e se esqueceu de como era. Não basta apenas meditar na palavra. Não basta apenas ouvir a palavra. Não basta apenas guardar a palavra. Tem que praticar a palavra de Deus. Sabe que muitas pessoas olham e veem as pessoas? Diz assim: aquela pessoa vai na igreja e não muda. Você nunca viu as pessoas dizerem isso? A pessoa vai no culto toda hora, mas continua a mesma. É o que Tiago disse. Não adianta você vir na igreja ser um ouvinte e não ser um praticante. Você não muda. Isso não vai mudar você ser um ouvinte. É por isso que Tiago diz: é como um varão que contempla o seu rosto no espelho. E contempla como? Natural. Uma coisa normal, que não houve mudança. Agora, quando a pessoa vem à igreja, ouve a palavra e pratica a palavra, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: nossa, aquela pessoa mudou, né? Quando ela começou a ir na igreja, ela mudou. Ela não era assim, não. Você viu que ela mudou? O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar. Ela mudou. Por que ela mudou? Porque ela não é apenas ouvinte. Ela é praticante da palavra de Deus. Não basta apenas ouvir. Você tem que ser
praticante da palavra do Senhor. Jesus nos ensinou a amar a palavra, ter prazer na palavra, ensinou a guardar a palavra e a praticar a palavra de Deus. Quando você faz isto, não tem diabo, não tem demônio, não tem capiroto, não tem tinhoso, não tem nenhuma obra das trevas que podem te derrubar, porque você pratica a palavra de Deus. Tem que ser praticante, não somente ouvinte. A igreja está cheia de ouvintes e poucos praticantes. Jesus nos ensinou 4 maneiras de aplicar a palavra em nós. 4 maneiras que a palavra de Deus tem que ser aplicada. Primeira maneira, a palavra tem que ser aplicada através da meditação. Meditação é examinar as Escrituras. Se você não examina as Escrituras, você não pode saborear, não pode ter o prazer dela em sua vida. Tantas pessoas meditam em tantas coisas, mas não meditam na palavra de Deus. Não tem um fio para a palavra de Deus. A minha Bíblia é toda riscada. Isso é sinal de que alguém medita. Isso é sinal de quem lê a palavra. Isso é sinal de quem pega a palavra e medita nela dia e noite. Tem que ter esse prazer de meditar na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Jesus tinha prazer em meditar na palavra. Por isso que ele abriu o livro no Isaías, lá dentro da sinagoga, na igreja dos judeus. Ele conhecia muito bem. Olha o que Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca, Josué, não deixe de falar desse livro, não se apartar e não deixar de falar, pregue esse livro, Josué, pregue essa lei, essa palavra, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes, medita nele dia e noite. Vai dormir? Medita no livro. Acordou? Medita no livro. Vai almoçar? Medita no livro. Vai jantar? Medita no livro. Dia e noite. Está no seu carro? Medita no livro. Está na igreja? Medita no livro. Está na sua casa? Medita no livro. Está na rua? Medita no livro. Dia e noite. Está lá, sem cessar. Para que tenhas cuidado e não só meditar, mas fazer. Isto é, praticar. Cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra meditada, aplicada, traz prosperidade. Se você quer prosperar, medita na palavra, pratica a palavra, que ela vai conduzir o caminho que você deve andar pela palavra de Deus. Segunda maneira de aplicarmos a palavra, ouvindo ela. Temos que ouvir a palavra de Deus. Não ouve outras coisas que não edificam. Eu, por exemplo, não gosto de ouvir nada que não edifica a minha vida. Eu desligo na hora. Se tiver novela, se alguma coisa ligada, eu desligo. E eu não ouço nada que não edifica a minha fé. Por isso que eu sou assim. Porque eu medito na palavra em casa, medito na palavra na igreja, ouço coisas que me edificam. Não perco tempo com nada desse mundo que não me traz benefício espiritual de maneira alguma. Há 23 anos eu faço isso e vou continuar fazendo isso. E bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. Coloca Lucas aí o que Jesus disse. Tem que ouvir a palavra. Ouve tantas coisas, mas não ouvem a palavra. Inclusive, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Fofoca? É fofoca que tem que ouvir? É o que diz, me diz? Ou é a palavra de Deus? É a palavra que vai trazer fé. Está lá em Romanos 10, 17. A palavra traz fé. E Jesus disse, bem-aventurado. Está aqui em Lucas 11, 28. Mas ele disse antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra e as guardam. Tem que ouvir e tem que guardar a palavra de Deus. Não guarda coisa que não edifica, guarda a palavra de Deus. Terceira maneira de aplicarmos a palavra de Deus, guardando-a. E onde que se guarda a palavra? Exatamente, no coração. Por que a palavra tem que estar no coração? Porque no coração ninguém pode tirar. Se ela estiver na mente, ela sai. Se ela estiver na boca, ela sai. Mas se ela estiver no coração, ela vai impedir que você peque. O salmista disse, o Salmo 119, versículo 11. Olha o que o salmista disse. Escondi ou guardei a sua palavra no meu coração. Está lá. Escondi ou guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra
Tira o ódio do coração, tira a mágoa, tira a tristeza, tira a frustração, a decepção do coração e coloque somente a palavra de Deus. Esconda-a no seu coração e você não pecará contra o Senhor. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarda o teu coração. E quinto e último, essa é forte, quarto na verdade e último, praticante da palavra. Ouvir, meditar, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Quem pratica, constrói sua casa na rocha. Pode vir vento, pode vir rios, pode soprar e a sua casa não vai cair. Vai vir tantas lutas, dificuldades, mas você vai continuar de pé servindo ao Senhor, porque você não é só ouvinte, você é praticante da palavra de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus contou a história de dois homens. O que ouve e pratica, e o que só ouve e não pratica. Está cheio de gente assim, né? Mateus 7, 24. Veja só o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as... Não é só escutar, tem que praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Está lá em Provérbios. Que edificou a sua casa sobre onde? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas você não vai cair se você estiver praticando a palavra. Tá? E aquele que ouve, só o que ouve, essas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. O que é insensato? Falta de vigilância, que não tem cuidado algum, que cai toda hora. Homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. É a pessoa a casa, tá? E foi grande a sua queda. Sabe aquela pessoa que é praticante? Diz, eu estou numa prova, mas eu não largo o meu Jesus. Eu estou passando uma luta, é em casa, é no trabalho, é financeiro, é assim, é assado, mas eu não paro de servir ao Senhor. É porque a pessoa construiu a sua casa sobre a rocha, ela não vai cair. Pode bater nela, pode soprar ela, mas ela não cai, porque é praticante da palavra. Agora quer ver uma pessoa caída? Só ouve. Saí da igreja, por quê, irmão? Uma luta, só é ouvinte. Parei de ir na igreja, porque é uma prova dentro de casa, só é ouvinte. Quem é ouvinte cai, quem é praticante fica de pé, porque está construída a sua casa sobre a rocha. Para a gente encerrar, leia Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Tudo que eu falei aqui, meditar, ouvir, guardar e praticar. O livro do Apocalipse fala isso. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Se coloque de pé e tome posse dessa palavra aqui. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz, próspero, felizardo, afortunado, abençoado, alvo de bênçãos. Tudo que é bom você coloca lá no sinônimo bem-aventurado. Aquele que, diga lê, aquele que, é isso aí. E os que guardam a palavra. Lê, ouve e guardam a palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra. As coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Qual é esse tempo? A volta de Jesus. Está próximo a volta dele. Bem-aventurado será vós se ler a palavra,
se ouvir a palavra, se guardar a palavra e se praticar a palavra, porque ele vem para arrebatar uma igreja que guarda a vontade de Deus e que praticam a vontade de Deus. Receba essa palavra e saia daqui como praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte desta palavra. Quem crê na palavra? Pode aplaudir o Senhor. Seja usados pela palavra. Faça o que a palavra nos ensina. Por que Jesus não caiu? Porque, primeiro, meditava, tinha prazer na lei do Senhor, ouvia a palavra. Terceiro, guardava a palavra. E quarto, praticava a palavra. Ele não era só